A gente tem conversado muito sobre preparar a igreja, não somente em algum evento, em alguma coisa que vai acontecer, mas preparar a igreja, tanto espiritualmente quanto na palavra, para lidar com as pessoas. E quando a gente prepara a igreja, nós temos homens de Deus que são especialistas em determinados assuntos. E o missionário Flávio, ele é especialista em cura interior, especialista em emoções, especialista também nessa área de libertação, nessa área voltada para a intercessão, para a oração na igreja. E nessas próximas quintas-feiras nós vamos ter uma série de mensagens com ele, que está aqui, se dispôs a estar conosco. E vai ser um momento de muito aprendizado, um momento muito abençoado. Nós, como igreja, nós precisamos nos preparar para estar sendo reino de Deus na vida das pessoas, não somente às vezes com uma palavra, mas com conhecimento, com entendimento na oração, com entendimento para lidar com as emoções, para lidar com uma série de fatores na vida das pessoas. E o missionário Flávio, gentilmente, vai estar conosco durante esse mês, nesses próximos cultos. Nós vamos aprender muito com ele. Então, eu queria que você ficasse de pé, vamos fazer uma oração. Irmão, aproveita esse momento. A gente tem que honrar pessoas que se dedicaram para aprender da palavra do Senhor, para nos ensinar. E você honra a vida dele prestando atenção, aproveitando ao máximo, porque são poucos momentos como esses que nós temos pessoas para nos instruir em determinadas áreas. Não que os nossos pastores, nossos bispos aqui na igreja não tenham isso, mas é porque é uma pessoa que vive o reino, que vive o ministério dele em função disso. Então, que nós possamos aproveitar esse momento, que Deus use ele poderosamente nessa noite para a nossa vida. Amém? Então, estende suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do missionário Flávio em tua presença e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nesse culto, que o Senhor venha falar conosco nessa palavra, venha nos instruir, derrama conhecimento sobre a nossa vida. Pai, abençoa a vida dele, abençoa a vida da família dele, que maravilhas o Senhor possa fazer através da vida do teu servo, Deus. Nós colocamos o nosso coração em tuas mãos, abrimos nossos ouvidos para conhecer e para receber mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que seja um tempo de comunhão agradável diante de ti, Deus. Amém. Amém? Fique à vontade. Boa noite, graça e paz a todos. Deixa eu acertar aqui, o pastor disse que eu posso ficar aqui até 5 para meia-noite. O problema de quem trabalha com atendimento de pessoas é que a gente, às vezes, conversa muito, né? A gente fala muito. Eu quero agradecer a oportunidade desde já e estive aqui no sábado. Acho que foi muito edificante para a igreja. E sábado também a gente estará aqui dando sequência, né? A extensão daquilo que a gente vivenciou no sábado passado. Serão aulas de 14 às 17 horas. São 12 aulas, 12 sábados seguidos. É um projeto novo da igreja, para a igreja. E eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Esse texto, ele é muito conhecido e eu quero falar sobre fazendo o caminho de volta. Mais cedo ou mais tarde, por mais que a gente tenta correr de Deus, o amor de Deus vai nos perseguir e vai nos trazer de volta. Foi assim na história de Jacó. Então, em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, é muito conhecido, muito famoso esse texto, que é a transposição do Val de Jaboque. Então pode acompanhar a leitura comigo. A Bíblia diz o seguinte: levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro.
fez passar tudo o que tinha, tudo que tinha, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este, que não podia contra Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com um homem. Disse esse: deixa-me ir. Jacó, porém, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te entronizamos, Senhor, e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para entender as leis do Senhor que rege o mundo espiritual, o mundo moral e o mundo físico. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos abençoa nessa jornada e que esses princípios possam ser enraizados em nós e a gente possa entender tudo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, o texto fala que Jacó lutou com os homens e com Deus. A nossa vida não deixa de ser diferente. Lá em Apocalipse, capítulo 2, a parte 1 do verso 5, diz: lembra da onde caístes, arrependa-te e volta. E aqui nesse contexto, a gente também entende um outro princípio. Qual é? O de Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz que a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então existe duas leis, existe duas guerras, a guerra nossa nesse mundo, mas também tem a batalha espiritual, e é isso que é cercado desde que a gente nasce até quando a gente morre. Não tem como escapar dessa realidade. Muitos de nós vamos andar pela questão do secularismo. Eu trabalho, eu faço tudo certinho, mas esquece daquele mundo sobrenatural que rege todas as coisas. A fé, como nós cantamos, como nós falamos, ela é um fundamento, e a Bíblia diz que ela tem que ser um firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Ou seja, é algo gerado no mundo espiritual que traz a materialização, vamos dizer assim, para as nossas realidades. E como eu disse que a nossa vida, ela tem um paralelo muito comum com a história de Jacó. Aqui o Val de Jaboque era um ribeiro fácil de transpor. E aqui, nesse texto, nós vamos trabalhar 5 lutas que Jacó teve antes de ter o sucesso da reconciliação. A história de Jacó começa no capítulo 25 de Gênesis. Jacó ele é um filho de oração. 20 anos o pai dele orou por ele. A mãe era estéril, Deus fez um milagre. No momento da gravidez, houve uma luta das 2 crianças no ventre. A mãe, por infelicidade, lança uma palavra. Ela diz assim, está lá no capítulo 25, ela fala o seguinte, ela diz: se for ter filho é assim, eu prefiro a morte. E aí Deus intervém, fala: 2 nações há dentro de você. E ali começa toda aquela luta, sai primeiro Esaú, depois vem Jacó, e no momento do nascimento, ele gruda no pé do irmão, e ali ele já recebe mais um rótulo na história dele: usurpador, aquele que pega o pé do irmão. Então ele já carrega na identidade dele algo que vai ferir ele para o resto da vida, até que ele chegue aqui no Val de Jaboque. Passado um tempo, a Bíblia diz que Esaú era um perito caçador,
e Jacó se tornou um homem doméstico, de tendas, ele ficava mais próximo. E o pai se agradava da comida das caças de Esaú. Quando a gente para prestar atenção, você vai ver que nesse lar de Jacó, também tinha um filho preferido do pai e o outro protegido da mãe. Então não era um lar, apesar de ser de Deus, muito organizado. Tinha suas falhas, como na minha e na sua casa provavelmente teve. E um dia, naquela história, naquela época, era comum a lei do herdeiro mais velho. Ele tinha porção dobrada da herança do pai. Isaac, já velho, pede a caça, a mãe ouve, falando, olha, seu pai vai abençoar o seu irmão, vai ali no rebanho, pega umas ovelhas, eu vou fazer uma comida, e eles tramam contra o próprio pai. A Bíblia diz que naquela altura Isaac já estava cego, e a Bíblia diz, maldito aquele que fizer o cego errar o seu caminho. E aí eles fazem todo aquele contexto da manipulação, aí ele é abençoado, ou seja, ele rouba a bênção do irmão. Quando o irmão vem desesperado, e o pai dele fala, olha, não sobrou bênção para você, Esaú. Ali, Esaú faz um voto. Ele fala assim, virão os dias da morte do meu pai, e eu vou matar Jacó. Por causa dessa palavra, Jacó fugiu. Jacó foge e ele chega num lugar chamado Betel, a casa de Deus, o significado de Betel. E ali ele tem um sonho, ele vê uma escada no céu, anjos subindo e descendo, e ele fala, Deus está nesse lugar. E ali ele faz um voto, ele fala com Deus assim, Deus, se o Senhor me abençoar em tudo, eu vou te dar o dízimo. Primeira campanha da prosperidade na Bíblia, foi Jacó que começa, na base da troca. E ali ele vai, com todo esse histórico, com esse barulho nas costas dele, que ele ia voltar algum dia, o irmão dele ia matar. E ele vai trabalhar para o tio dele, Labão. Se Jacó era expert na arte de manipulação, Labão, o sogro dele, era PhD. Tinha muito mais habilidade de engano. Ao tempo que Jacó trabalhou para ele, teve 10 vezes o salário dele mudado para baixo. Jacó, determinado tempo da sua história, recebe uma palavra de Deus. Volta para sua casa, volta para sua terra, volta para sua parentela. E ele vem todo um processo de volta, e da onde ele havia saído? Virão os dias da morte do meu pai, e eu vou matar. Então Jacó vem para encontrar o próprio irmão. Ali ele tenta fazer uma manipulação, e ali o irmão não aceita, ele manda um presente, o irmão não aceita, ele manda de novo, ele não aceita. Chega um determinado ponto que ele separa o grupo dele. Se matar um, o outro sobrevive. Essa é a história, esse é o contexto que nós chegamos aqui no Val de Jaboque. E o que isso implica na nossa vida? Às vezes eu e você nascemos em lares desestruturados, nós não tivemos o privilégio de nascer num lar que o pai e a mãe eram dedicados a Deus. Não. E às vezes a gente saiu para a rua por causa de alguma palavra, às vezes você recebeu algum tipo de rótulo na sua casa, na sua identidade. Às vezes você foi trapaceado muitas vezes, teve muitas perdas. E às vezes nós chegamos na igreja naquele sentido, ou é tudo ou é nada. E ali a gente encontra um povo, a gente encontra um Deus, e a gente acha que é só aquilo a nossa vida.
Passado um tempo, a gente começa a ter uma maturidade, começa a ter experiências, mas muitos de nós ainda vivemos esse regime de troca. Se Deus me der, eu dou. Se Deus for comigo nessa empreitada, eu vou dizimar. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. E é esse o tipo de relacionamento que você quer com Deus? Pode até ser que sim. Mas é esse o tipo de relacionamento que Deus quer com você? Muitas vezes não. Então Jacó, na iminência de encontrar o seu algoz, o seu irmão que falou que ia matar, ele teve que tomar uma decisão. Assim como eu e você, muitas vezes temos que tomar decisões. Até quando a sua vida vai ficar do jeito que está? Até quando o seu pecado vai te envergonhar? Lá em Números, capítulo 23, diz o seguinte: os vossos pecados te acharão. Não adianta você correr. A melhor coisa que a gente faz, até mesmo no contexto de libertação, é o enfrentamento da situação. Você pode ficar um pouco vermelho, enfrentando aquela coisa ruim, que é o reajuste, que é o recomeço. Mas é melhor você passar esse tempo um pouco vermelho do que viver a vida inteira amarelando, atravessando a rua, não passando na porta daquela loja. Ou você vai chegar num ambiente onde aquela pessoa que o relacionamento quebrou está e você não fica. Tem uma festa, ela chega, você vai embora. Até quando essas coisas vão pertencer àquele que diz amar Jesus? Então hoje é uma oportunidade de você ver quais são as 5 lutas de Jacó no Val de Jaboque, e às vezes aplicar na sua vida de uma forma ou de outra. É essa a nossa proposta. Aceitar Jesus é muito bom, mas é o começo de uma jornada para a eternidade. Às vezes a perseverança vai precisar ser empenhada por nós muitas vezes. A resiliência, você ir de novo até zerar aquela carga. E hoje a gente enfrenta muito disso. Eu trabalho com libertação e cura interior desde os anos 2000, com a minha própria libertação e a minha própria cura. E até hoje tem áreas da minha vida que Deus quer limpar. E eu vou fazer o quê? Me dispor. Mas até hoje, você só vive isso. Não, eu vivo muita coisa. Mas quando o assunto é você e Deus, as coisas mudam de figura. Quando o assunto é eu e o meu Deus, eu tenho que orar, entender qual é a sua vontade. Não é isso que a gente ora? Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a situação que você está vivendo? Às vezes Deus quer que você seja preso mesmo. E aí? Quantos aqui estão a fim de ir para a cadeia? Ninguém? Mas e se Deus te levar, você vai? Ninguém quer. Mas e se for vontade dele? Às vezes Deus quer que você mude de cidade. Mas aí você vai mexer na sua zona de conforto. Às vezes Deus quer que você frequente um curso novo. Mas você não pode, porque você tem que ficar, alguma coisa está te prendendo. Então entenda que quando a gente quer melhorar em Deus, a gente vai precisar de dar alguns passos. Eu queria destacar alguns versículos aqui, para a gente entender as 5 lutas de Jacó no Val de Jaboque. A primeira luta é quando ele fala assim, levantou-se naquela mesma noite com as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os, fez passar tudo o que tinha. Repita comigo, fez passar tudo que tinha. Então esse é o primeiro princípio. Se você quer resolver a situação, o primeiro princípio que você tem que aplicar na sua história é a renúncia de direito.
Você tem direito de muitas coisas, mas você pode abrir mão para Deus. Você tem direito de ser orgulhoso, mas você pode abrir mão do seu orgulho para Deus. Você tem o direito de ficar ofendido, mas você pode abrir mão disso para Deus. Então, renúncia de direito é um estilo de vida. Jesus, ele condiciona a nossa caminhada com ele ao estilo de vida de renúncia. Ele fala, aquele que não renunciar, pai, mãe, filho, tudo que tem, a própria vida, não é digno de mim. Então, a renúncia do direito, a gente pode entregar para Deus. Essa renúncia é aquilo, quanto mais você perde para Deus, mais você ganha de Deus. Se eu entrego os meus filhos para Deus, quantos filhos Deus pode me dar? Lembra de Jó? Perdeu 5, Deus deu 10. Entende que as coisas começam, tudo aquilo que você gera, que você fala, Deus, eu quero isso, mas a sua vontade é essa, eu renuncio o meu direito e entrego ao Senhor. Renúncia, tudo aquilo que você tenta reter de Deus, se torna bicho. Não sei se você já parou para pegar uma gelatina e apertar a gelatina na mão, né? Não vai sobrar nada. Repita comigo, tudo aquilo que eu retenho de Deus, vira bicho. Aí você pode pensar, onde está isso na Bíblia? Na questão do maná. Quando a pessoa ficava desconfiado, que às vezes Deus não ia suprir, ele pegava a porção dobrada, aí aquela porção virava bicho. Entenda que para a gente mudar a nossa história, a gente precisa ter esse primeiro coisa, renúncia de direitos. Eu posso renunciar para Deus os meus direitos. Quando eu faço isso, eu ganho os direitos de Deus a respeito daquilo em meu favor. Então, quando você renuncia a ser magoado, o perdão se estabelece, o amor, a cura, tudo chega. Amém, irmãos? A segunda luta, ele fala assim, ó, ficando ele só, lutava com ele um homem. Segunda luta, ou o segundo princípio que você pode aplicar na sua vida, é a solitude. Tem um momento na sua história que o seu marido não entra, que a sua esposa não entra, os seus filhos não entram, seus pais não entram, é só você e Deus. E no final da sua jornada aqui na terra, também vai ser assim. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós precisamos de um tempo para ficar sozinho, mas não é ficar sozinho descansando. É ter um tempo de solitude para decidir, a minha vida nessa caminhada não dá certo. Eu tenho que parar um tempo, ficar sozinho e falar, como é que vai ser? Agora é eu e Deus. Por muitas vezes na minha história eu falava, se eu soubesse onde estava o erro da minha vida, eu voltava e arrumava, porque disposição eu tenho. Disposição, muitos de nós temos, mas às vezes a gente não quer decidir. E a própria falta de decisão acaba por decidir o seu destino. Ou seja, se eu preciso de uma mudança, às vezes eu atendo pessoas, e as pessoas falam assim, minha vida está tão ruim, eu casei, já sou idoso, e agora eu tenho que cuidar dos netos, dos filhos. Eu falo, por que cuida? Você cuida porque você quer. Não, porque senão o povo acha ruim. O que tem um povo achar ruim? Agora você está em vias de entrar numa depressão de tanta atividade que te deram e você não pode falar não para as pessoas. Então você precisa de um tempo, você precisa decidir, você precisa posicionar na área que você está sofrendo. Eu não sei qual é a área que você sofre ou qual a área que você tem enfrentado, mas você tem que ter uma posição de
disso? Até quando essas coisas vão permanecer? Até quando você vai viver essa vida de culto em culto, de derrota em derrota? Às vezes o pastor chama, traz os seus problemas aqui. Aí você vem, trouxe o seu problema, pôs o seu problema no altar. Aí na hora do amém, você pega seu problema e leva de volta para casa. No outro culto, você pede para ungir o seu problema. E assim sua vida nunca vai. Ao invés de você se sentir um filho de Deus, você se sente um estrangeiro na casa de Deus. Parece que a vida do seu irmão voa e a sua está parada. E é sobre isso que a gente tem enfrentado essas lutas. De renunciar para Deus, de ficar só, ter um tempo de pensar para se posicionar. E às vezes a posição é severa. Às vezes você vai ter que sair de um relacionamento. Às vezes você vai ter que mudar de lugar. Mas é necessário. Em cursos de inteligência emocional, eles vão levar isso como uma conversa difícil. Às vezes você vai ter que ter várias conversas difíceis com algumas pessoas para que a sua vida decole em Deus. Amém? Um outro ponto. A Bíblia diz que ele ficava só, lutava com ele um homem, até romper do dia. Vendo este que não podia, tocou-lhe na articulação da coxa. Diga comigo, terceira luta, o toque de Deus. Deus às vezes precisa tocar na sua carnalidade para mudar a sua sorte. Lembra que no final Jacó sai até mancando? Ele saiu mancando, mas mudou a sorte dele. E vocês vão ver. O toque de Deus é justamente tirar essa mentalidade secularista, as obras da carne que estão em vigor em todo o tempo. E quando a gente vai falar de obras da carne, a gente cita Gálatas, todo mundo só fica nas primeiras expressões. Prostituição, adultério, tá, mas lá também tem crise de ciúmes, grupinhos, tudo é obra da carne. E hoje nós temos uma mentalidade de prosperidade à luz da emoção. A pessoa quer ficar bem de vida. Aí ela vai no coach, ela vai em tudo quanto é lugar da vida, e a vida dela não vai. Por quê? Você já fez 1.500 cursos e a vida não anda. Você não acha que é hora de parar e que às vezes isso é um processo da sua própria carnalidade e que isso te afasta de Deus? Eu muitas vezes sou desafiado em alguns termos de fé, em algumas situações que eu preciso enfrentar. E teve um tempo atrás, teve um evento aí lá em Goiânia, e ali, eu até contei isso no sábado, ali a pessoa, num dos vídeos, falou, só você chegar e entrar, e eu peguei essa palavra e falei, estou indo. E cheguei lá, ninguém entra se não pagar, eu falei, eu vou entrar aqui, ele falou. E ali eu conversei com as pessoas certas e entrei no evento. E ali eu olhei, mas para que eu fui fazer lá? Na minha cabeça era assim, eu quero entender como é que esses caras fazem. Eu quero saber o que tem de Deus nisso. Porque fala-se de versículo, ora, batiza as pessoas. Eu não vejo particularmente nada de errado nessas coisas. Aí eu fico pensando, mas é isso aí que dá o resultado financeiro? E aí eu fui para Deus. Deus criou eu e você para um propósito. Você já descobriu o seu propósito? Se não descobriu, muitas vezes sua vida está patinando por conta disso. Quando você souber qual é o propósito que você nasceu, as coisas mudam. Porque tudo se converge. Porque é assim que Deus te conhece. Não é como essa pessoa desesperada,
que vai atrás de buraco, que corre atrás de uma coisa aqui, corre atrás de outra coisa ali, e nunca está satisfeito. Muitas vezes a gente não ora para saber se Deus quer a gente naquele evento. Quando eu entendi que eu tinha que rodar de novo os seminários, eu não estava muito mais querendo rodar seminários por seminários. Ou seja, rodar seminário para levantar uma renda. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso, não quero. Mas aí a gente entendeu um chamado de Deus, eu falei, então vamos lá. Nós alugamos um espaço, foi R$ 1.500 só o aluguel do espaço. Foi uma imersão, igual nós tivemos aqui. Eu paguei os 1.500 do espaço, foi 9 pessoas. Aí o pessoal falou, não, mas só deu 9. Eu falei, glória a Deus, 2 vezes mais de quando eu comecei. A primeira vez que eu comecei tinha 3. E vim lá de São Paulo. Hoje já tem 9. Sábado tinha 70. Mas por quê? Porque eu entendi qual era a minha vocação. Eu voltei para a minha missão de vida. A minha missão de vida é fundamentar as pessoas nos princípios bíblicos. Se eu não fizer isso, nada vai para frente. Então, às vezes, lá no meu trabalho, com agulhas, com acupuntura, eu ponho uma agulha, e vou falar de Deus. Tem que fundamentar aquela pessoa. Senão ela nem volta no atendimento. E a maior parte dos meus clientes entende, gostam de conversar sobre a palavra de Deus. Mesmo não sendo da igreja de Deus. Entende que quando você acha a sua missão de vida, todas as coisas vão virar uma ferramenta. Agora, se eu não entendo o propósito, a carnalidade ela entra no meio. E a gente tem uma série de pessoas ansiosas na igreja hoje, porque todo mundo está fazendo alguma coisa. E a tecnologia que veio para favorecer, ela acelerou todo mundo. Aí você fala, não, se eu tivesse uma tecnologia boa, eu ia fazer isso, e eu ia passear, eu ia divertir, e hoje você é escravo da tecnologia e não sai nem de casa. Carnalidade. Hoje já é receita das nutrólogas ou nutricionistas, que você deve comer e deixar o telefone para lá, porque tem gente que não consegue, tem que comer olhando internet. Entende aonde Deus precisa ferir cada um de nós? Qual é a área da sua vida que Deus precisa tocar? Ele precisa arrancar de você, até para ele não te perder. Jacó, talvez ele era veloz demais. Deus tocou na articulação dele, falou, você não corre mais de mim. Eu te peguei de jeito. E essa é a minha intenção, que Deus te pegue de jeito também. Amém? A quarta luta de Jacó está aqui. Disse o anjo, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. O quarta luta e quarto princípio que você pode aplicar na sua vida é a perseverança. O que é a perseverança? É você continuar naquele caminho, ainda que as suas experiências passadas não deram certo. Não deu certo porque às vezes você não partiu do início, no princípio, Deus. Se o princípio for Deus, você teria rompido. Mas às vezes você falhou, você fraquejou, você abriu a guarda, a coisa ficou tão sutil e você precisa perseverar. Vai gerar em você uma resiliência. Há uma história que lá nos Estados Unidos, para os criadores de animal lá, de cavalo, de equino,
para eles poderem pegarem aqueles Mustang selvagens nos cânions, o que acontecia? Eles alimentavam um jumento, e jumento gosta do lugar onde tem comida. Então eles alimentavam muito bem aquele jumento, soltava ele, ele vai sempre voltar para o lugar onde tinha comida. Então eles levavam esse jumento amarrado nos cânions, lançava a corda sobre os mustangs selvagens, que só sabia correr para lá e para cá, e largava o jumento amarrado com o mustang selvagem e ia embora. Passado um pouco de tempo, chegava o jumento lá no curral, juntamente com o mustang selvagem domado. Agora, na nossa relação, você é aquela que persevera, aquele que persevera, ou aquele que tenta fugir em todo o tempo, ocupar seu espaço com tudo e com todos, mas não quer voltar para o seu alimento, que é a palavra de Deus. Defina aí se você é um mustang selvagem ou se você é o jumentinho que volta para Deus toda hora. Perseverança é você continuar naquela rota. Insiste com Deus. Fica com Deus. Faça de Deus a sua pergunta e a sua resposta. Eu estou estudando o livro de Daniel. E eu percebo assim, Deus ele dá sonho para um rei que era ímpio. E o céu fala assim que Deus decreta, ele dá uns decretos a respeito de nós na terra. E que Deus é capaz de fazer o humilde assentar num trono. Aí eu fico pensando, então nós não estamos ganhando porque falta às vezes humildade. Então nós temos que buscar mais, no sentido de entender quem eu sou no Senhor. O que o Senhor tem comigo como pessoa? Eu nasci num lar, tinha meu pai, tinha minha mãe, mas e agora, e Deus? O que Deus é para mim nessa história? Qual é o objetivo de eu estar aqui ouvindo ou pregando a palavra de Deus, se eu não tenho um relacionamento com Ele? E hoje, para você ler uma Bíblia, é uma batalha espiritual. Quantos aqui têm costume de ler a Bíblia todos os dias? Você lê a Bíblia? Amém? Glória a Deus. Agora, quantos aqui já leram a Bíblia esse ano, todinha? Alguém já leu aqui? Tem alguns melhores que nós. Agora, ler por ler, a Bíblia já fala que bem-aventurado é aquele que lê. Então já está ganhando alguma coisa. Mas quando a gente passa a entender qual é o propósito para o qual eu fui criado. Aí eu quero só reportar aqui um pouquinho a temática de domingo, né? Eu até brinquei lá com a minha irmã, a Ana Paula. Eu falei assim, vocês falaram sobre Davi, sobre Golias. Quando Davi, Deus visitou ele estava lá com o urso, com o leão. Qual era a roupagem de Davi? Alguém sabe? A roupagem era de pastor. Quando Samuel ungiu Davi, qual era a roupa de Davi? Roupa de pastor. Quando Davi enfrentou Golias, qual era a roupa de Davi? Nem a roupa do rei serviu para ele. Agora, quando Davi caiu, qual era a roupa de Davi? Rei. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não perseverar naquilo que Deus nos chamou, às vezes a nossa correria, até mesmo por uma coisa lícita que é a prosperidade, pode nos levar à queda. Entende a importância de você entender como que Deus te chamou, para que Ele te chamou, se faz necessário, e se você não sabe, você tem que perseverar até achar. E aí tudo mais vira ferramentas. Então eu dou aula, a aula é uma ferramenta.
Eu trabalho com acupuntura, é uma ferramenta. Eu vou jogar bola com alguns amigos, é uma ferramenta de eu publicar o propósito para qual eu nasci perto deles. Perseverança se faz necessário. E o texto continua dizendo, a última luta, a quinta luta de Jacó, está aqui. Não te deixarei ir, se não me abençoar. Perguntou-lhe o anjo, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. A quinta luta, ou o quinto princípio, é a identidade. Lembra que Jacó foi rotulado ao nascer, aquele que usurpa. Lutou a vida inteira contra os homens, contra o irmão, contra o sogro. O tempo inteiro. Ele até conquistou muita coisa. Mas todas as vezes que ele tinha que ter um enfrentamento, ele fugia. Ele fugiu de Esaú, ele fugiu de Labão, o sogro. E agora Deus trouxe ele de volta. A nossa luta é pela identidade. Às vezes eu converso lá entre família, eu falo, nossa, esses dias eu estava orando, eu me peguei falando com Deus como eu falava com meu pai terreno. É tipo assim, eu chegava no meu pai, estou precisando disso. Meu pai fazia os trabalhos dele e me ajudava. E eu falei, eu estou tendo esse mesmo tipo de relacionamento com Deus. E para mim é errado. Porque eu estou indo só para pedir, eu não estou indo para ter Ele por perto. Então eu preciso corrigir essa rota. E ali eu comecei a corrigir. Deus me revela quem o Senhor é. Todos os dias pela manhã. Quem o Senhor é? O que o Senhor vai fazer comigo hoje? Essa é a relação que eu estou tendo. Aí o que vier, eu vou entender se é dele ou se não é. Mas eu preciso entender qual é essa paternidade dele. E chega para Davi, Davi fala assim, ó, no meu lugar quem vai reinar é Salomão. E ele fala assim, Deus fala para Davi, eu vou ser para Salomão como um pai. Então o modelo de paternidade terreno, ele é um molde. Mas a paternidade divina é muito maior. E é ela que vai nos revelar quem nós somos nele. Esse enfrentamento. Então, quando você se dispõe a renunciar, quando você se dispõe a ter um tempo sozinho e decidir, quando você deixa Deus tocar na sua carnalidade, quando você deixa Deus te ferir e você persevera nessa escolha de ficar com Deus, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua história, Deus muda a sua situação. A Bíblia diz, não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel. E sabe o que acontece quando Deus transforma o seu nome? A Bíblia diz o seguinte, que quando Esaú capítulo 33, levantando Jacó os olhos, viu Esaú, se aproximou com ele 400 homens. Então passou Jacó, a Lia, a Raquel, as duas servas, pôs os seus filhos à frente, e ele fez todo um paramento ali. Só que a Bíblia fala o seguinte, um pouco mais para frente. Ela fala assim, versículo 4 do capítulo 33. Quando Jacó foge do irmão, existiu o quê? Uma sentença. Quando você passa os processos de Deus, quando você se alinha a essas verdades de Deus em seu favor, aquele que ia te matar, olha como que ele te recebe. Então Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e beijou. Sabe o que acontece quando você se submete ao tratamento de Deus? O seu algoz vai te abraçar e te beijar. Esse é o princípio da reconciliação. Essa palavra significa voltar a ter vida. Aqui Jacó começa a ter vida.
Aqui ele começa a ser ele, o Israel de Deus. Não serei mais Jacó. E você lembra que lá no começo ele parou em Betel, a casa de Deus, ali ele fez uma proposta para Deus. Ele volta naquele mesmo lugar para levantar um altar. Só que ele chama daquele altar de El Betel. Sabe o que significa El Betel? O Deus da casa de Deus. Ou seja, ele não tinha mais um relacionamento com a casa, mas com o dono da casa, com Deus Todo-Poderoso. E como se isso não bastasse, Deus deu a ele o poder de um passado redimido. Porque quando ele vai ter o filho dele, Benjamim, a mãe tem um problema no parto, e a parteira dá um nome. Olha bem, ele foi lá rotulado de Jacó. Agora o filho dele ia ser chamado de Benoni. Você sabe o que significa Benoni? Filho das minhas dores. Filho que matou a mãe. Aí Jacó vem e fala, não chamarás Benoni, chamarás Benjamim. Os descendentes de Benjamim foi o primeiro rei de Israel. Os melhores guerreiros da tribo de Israel eram da tribo de Benjamim, eram os canhotos que atiravam com a mão esquerda. E o apóstolo Paulo. Então, quando você tem o passado redimido, Deus te dá autorização para você decretar na vida dos seus aquilo que Deus quer para eles, e eles vão ser bem-sucedidos em tudo que faz. Amém? Curve a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Pai, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor sabe aquele que precisa renunciar aos direitos para o Senhor. O Senhor sabe aquele que precisa de um tempo para decidir como será a caminhada deles com o Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas áreas de alguns aqui, ó Pai, precisa ser tocada na carnalidade, ser tido uma postura diferente com relação à caminhada. Senhor, nós também pedimos ao Senhor que o Senhor venha com essa questão da perseverança sobre nós. E que, acima de tudo, o Senhor limpe a nossa identidade. Nós somos filhos do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos revele a sua face. E para isso, Senhor, que o Senhor possa mudar o nosso nome. Que o Senhor venha nos dar o nosso propósito de vida. Que o Senhor venha despertar cada um de nós a buscar qual é a essência da sua paternidade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, Deus abençoe.